E aproveitando esse tema sobre o uso excessivo do celular e do computador pelas crianças, a gente convidou uma especialista sobre mediação de conflitos entre pais e filhos. A gente convidou a Dani Bandeira para nos dar algumas dicas práticas para que a gente possa colocar no nosso dia a dia, como é que a gente vai resolver isso, para a gente ter controle com os nossos filhos, né? Oi, Dani, essa dica vai me ajudar bastante, eu tenho certeza que vai ajudar você aí que está em casa. Então, Dani, fala para a gente, como que a gente pode limitar esse uso, que é importante limitar, mas sem causar uma confusão dentro de casa? Primeiro ponto é esse. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é Primeiro todo nosso, ponto Dani. é esse. O limite é extremamente importante, né? Só que, como é que a gente limita? Brigando, gritando. E aí a nossa estratégia é, vamos fazer uma reunião de família e admitir que todos nós, pais e filhos, estamos utilizando de forma excessiva. Então, como líder da nossa casa, a gente pode fazer uma reunião e dizer assim, meninos, olha, estava pensando aqui, vamos limitar o uso dos eletrônicos, nós estamos usando muito, isso é muito ruim para a nossa saúde, estamos falando de vida saudável, isso tem tudo a ver. E a regra é o limite. Agora vamos conversar vamos fazer os acordos, como é que vai ser esse uso. Quanto tempo vocês precisam para estudar? Qual é o período? Quanto tempo vocês precisam para se divertir? Qual é o período que vocês usam? E quanto tempo, o que a gente vai fazer e quanto tempo a gente vai usar para se divertir sem ser nos eletrônicos? Que tal a gente fazer uma lista de atividades? Juntos vamos fazer essa lista de atividades, escrever essa lista de atividades. Que outras brincadeiras a gente pode fazer que não seja nos eletrônicos, né? Uma outra dica muito importante é combinar com os filhos onde colocar esses eletrônicos no final do dia. Geralmente, todo mundo vai com esse eletrônico para a cama, para a mesa, para a cama. Então, vamos criar um lugar para ser um depósito, a caixinha do eletrônico. Que horas vocês acham que a gente pode, então, colocar isso na caixinha? Tal intervalo. À noite, qual vai ser esse horário? 9 horas da noite, vamos deixar lá? E aí a gente vai rezar, e aí a gente vai conversar antes de dormir. Então, a gente programa para toda a família para fazermos juntos. Dani, quando você falou isso, quando você veio para cá, eu fiquei imaginando assim que você ia dar dicas assim para os nossos filhos. A gente ia dar essa missão para os nossos filhos. Eu estou vendo que o comprometimento tem que ser também dos pais, né? Isso, porque não pode ser só do filho. Não funciona, Neara, porque a gente está dizendo assim, eu posso usar excessivamente, vocês não podem. Faz mal para você, para mim não. Faz mal para todo mundo, né? Isso. A realidade que a gente está vivendo, no momento de pandemia, que a gente usa para tudo, para trabalhar, para estudar e para se divertir, isso não é coerente. A gente está dizendo isso para os filhos. Portanto, somos nós. Portanto, quando a gente usa o nós, já começa a ficar diferente. Quando a gente diz que a regra é o limite do uso de eletrônico e que a gente quer sentar para conversar e para juntos fazermos essas regras de como vamos usar, que horas a gente vai dispor disso, que horas a gente vai usar para estudar, que horas é para brincar, que horas é para não usar, qual é o horário que a gente vai largar, então, à noite. Porque o exemplo dos pais é extremamente importante. Muitas vezes a gente está dizendo assim, você tem que deixar o celular às 10 horas lá na bancada do meu quarto. E aí o pai e a mãe continuam usando. 10 horas. Então o exemplo é muito importante. Então por isso nós precisamos sentar juntos para decidir juntos como vai ser tudo isso. Vou te pedir licença só um pouquinho. Sim. Porque hoje, gente, eu não falei com vocês aí diretamente sobre o nosso WhatsApp, para você mandar mensagem para a gente. Olha só, anota aí o nosso número, se você ainda não tem, é o 999270783. Se você tiver uma pergunta aqui para a Dani Bandeira, manda aí rapidinho. Acho que a gente ainda tem um tempinho para pergunta, manda que a gente faz aqui, combinado? Se não, manda pergunta para amanhã, que a gente está sempre aqui ligado no nosso WhatsApp. Dani, qual é a dica importante que você pode dar em relação a isso? Eu acho que eu vou colocar isso em prática na minha casa, que eu estou tendo uma certa dificuldade com todo mundo usando muito o celular. Sim. Primeiro ponto, estabelecer a regra é o limite do uso dos eletrônicos. O limite é para todos. O limite para todos. Segundo, uma reunião de família para conversar sobre isso. Terceiro, a reunião serve para ouvir os filhos. Para eles dizerem qual é o momento que eles vão estudar, qual é o momento que eles usam para brincar, qual é o momento que eles usam
Porque eles precisam daquele tempo, né? Eles precisam estipular o tempo, porque eles é que estão no dia a dia. Não adianta a gente proibir, exemplo, não use, e aí ele precisa do celular para usar o WhatsApp para pegar uma tarefa de casa. Aí a gente está atrapalhando a questão da Dani, escola. essa conversa que você fez, assim, se a gente pensar na minha geração, na sua geração, a gente não tinha essa história de pai negociar com o filho, de pai, vamos ver o que a gente vai fazer juntos. Não, era uma decisão que vinha de cima para baixo. Isso mudou, né? Precisa mudar. Isso, o autoritarismo não funciona mais, né? Na verdade, os nossos pais apenas comandavam e a gente obedecia, sem pensar muito sobre... né? Mas o limite ainda funciona. O limite é extremamente necessário. Então, o que a gente está colocando é limites com liberdade de escolha, com participação dos filhos para fazer as próprias regras, porque aí eles mas os se pais engajam precisam mais. ter a autoridade de pai, de dar o limite, escutando os filhos, mas aquela autoridade. A partir do momento que eu digo assim, nós estamos usando muitos eletrônicos e precisamos conversar sobre o limite vai ser a regra, como vai ser esse limite, aí a gente vai conversar. Aí parte de um diálogo totalmente diferente. Essa conversa vale para uma criança de 2, 3 aninhos? Vale. A partir de que idade? Vale. A partir de 2 aninhos, a gente já pode começar a negociar com os filhos. A negociação negociar com limites, com firmeza e gentileza. Colocando eles para participar, para pensar. Limite, firmeza e gentileza. Isso. Vocês anotaram aí? Porque a gente coloca eles para pensar sobre eles, sobre a necessidade deles, para eles darem as respostas, em vez da gente dar todas as respostas para eles. Essa é a diferença. Ok, então para a gente finalizar, Dani, manda um recado aí para quem está em casa, para os pais, para as mães, porque eu acho que essa dica que você falou em relação ao celular, ela serve também para outras situações, né? Sim, para todas. A gente pode usar essa estratégia da reunião de família, reflexões e fazer acordos juntos com os filhos para muitas outras situações, né? Para briga entre irmãos, para negociar a questão de alimentação, para negociar a questão das atividades físicas, para negociar o tempo, as tarefas de casa, para todas as questões. Parece que chegou uma pergunta. Tem como a gente colocar essa pergunta na tela do nosso telespectador? Olha aí. Como fazer para ter esses limites com filhos autistas? Senhor e Salvador, a pessoa do WhatsApp que está se identificando dessa forma. Isso, aí eu entendo que a gente precisa entender qual é o grau do autismo, né? Existem, sim, né, crianças autistas, pessoas autistas, que aí a gente sabe de um certo comprometimento na comunicação, não é? Porque o autismo ele tem um determinado grau, né? Isso, e aí não vai ser possível essa comunicação que eu estou colocando aqui, a reunião, reflexão, não é? Aí, no caso, vai ter que conversar com o psicólogo, né, a pessoa que acompanha essa criança para ver como é que pode ser feito isso. E eu imagino que, dependendo do grau, vamos dizer, um grau mais alto de autismo, que aí é impossível, ou há o impedimento da comunicação, no caso aí o pai vai ter que ser mais enérgico, vamos dizer, no sentido de realmente fazer por eles, ou seja, retirar o eletrônico mesmo, sem a conversa. Mas retira o eletrônico e dá outra coisa, né? Faz assim, dá outra coisa, ou seja, brinca com o filho, atividades que substituem os eletrônicos, sempre para todas as crianças. Então, eu recomendo sentar com os filhos para juntos pensarem nesta lista de atividades. Combinado, então. Tá? Muito obrigada, Dani, pela sua participação. Gostou aqui do nosso estúdio? Maravilhoso. Obrigada, então. Tá? Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês pelo convite. Estamos à disposição.